E hoje nós iremos ler o capítulo 27, onde vai falar sobre o altar do holocausto. Vamos lá entender como era o altar do holocausto? Farás também o altar de madeira de cetim. 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura, e farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão uma só peça com o mesmo, e o cobrirás de cobre. Faliás também as suas caldeirinhas para recolher a sua cinza, e as suas pás, e a sua bacia, e os seus garfos, e os seus braseiros, todos os seus utensílios fará de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal aos seus 4 cantos, e as porás dentro do cerco do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre. Os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Oco de tábuas o fará, como se te mostrou no monte, assim o farão. Agora vamos ver o pátio do tabernáculo. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia, para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino. O comprimento de cada laço será de 100 côvados. O pátio do tabernáculo. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia, para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também do lado do norte, as cortinas na largura serão 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes de coluna e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio, do lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será 50 côvados, de maneira que haja 500 côvados de cortina de um lado, sua coluna 3 e as suas bases 3, e 15 côvados de cortina do outro lado, e as suas colunas 3 e as suas bases 3. E a porta do pátio haverá uma cobertura de 20 côvados de pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino torcido, de obra do bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4, e todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixa de prata, e os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada banda de 500, e a altura de 5 côvados de linho fino, torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo, em todos os seus serviços, até todos os seus pregos e todos os seus pregos do pátio serão de cobre. O azeite puro. Tu, pois, ordenarás
aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente, na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor, em estatuto perpétuo. Será este pelas suas gerações aos filhos de Israel. O altar dos holocaustos, descrito em Êxodo, capítulo 27, versículo do 1 ao 8, era uma estrutura central no pátio do tabernáculo, destinada aos sacrifícios. Era feito de madeira de acácia e revestido de bronze. Media 5 côvados de comprimento e aproximadamente 3 côvados de altura. Em Êxodo, capítulo 27 e 20, nós vemos que Deus ordena aos israelitas que tragam azeite puro de oliveira batido ou prensado a frio, para manter a lâmpada do candelabro memorar no tabernáculo continuamente acesas. Esse óleo era de alta qualidade, produzia uma chama clara, brilhante, sem fumaça, simbolizando a presença divina, a luz do Espírito Santo e a adoração contínua. A finalidade é fazer arder as lâmpadas continuamente no lugar santo diante do Senhor. A responsabilidade. O povo trazia o azeite, mas Arão e seus filhos sacerdotes é que tinham a responsabilidade de cuidar da iluminação, significado espiritual. O significado espiritual representa a presença constante de Deus e a necessidade de iluminação do Espírito Santo na vida do cristão.